Progresso é linear ou vivemos uma batalha noética pelo poder? É o que estudaremos na aula de hoje a partir de uma grande obra do Olavo de Carvalho. O Jardim das Aflições, obra do Olavo de Carvalho, trata de uma análise, digamos, metasimbólica, antropológica, psicológica e até mesmo da própria estrutura de imaginário do desenvolvimento relacionado à noesis e ao logos da humanidade até os dias de hoje. Quando lidamos com questões relacionadas ao desenvolvimento das ideias humanas e dos elementos que constituem a civilização, normalmente nos deparamos com posições quase que ideológicas. E muitas vezes essas posições são baseadas em ideias insuficientes. Por exemplo, de que a humanidade lançou um novo progresso ou um falso progresso, ou seja, tanto na adesão à ideia de progresso de forma descabelada como na crítica, que tudo isso foi lançado do nada, apenas surgiu em poucas décadas ou através de um só evento breve, mas traumático. A análise que o Olavo faz vai muito além disso. Através do epicurismo como ponto de partida, no livro Jardim das Aflições, ele nota que o estado de coisas da modernidade surge através de um longo processo que ganha espaço a partir de Epicuro. E não só identifica os problemas, digamos assim, da sociedade atual, mas apresenta, na verdade, um método simbólico, mas apresenta um método que consegue analisar a humanidade nas raízes mais profundas de seu pensamento e dos seus eventos ao longo da história. E é no capítulo A Religião do Império, o erro da falsa reconciliação, que Olavo utiliza um raciocínio muito claro, mas que não é comum aos livros de história. Porque a análise que Olavo faz, embora trate da história humana, não está presa à história no sentido linear, mas sim na própria questão noética. É por isso que alguns leitores mais desavisados não conseguem captar o que está ali, pois Olavo analisa a partir dessa perspectiva de formação de imaginário, da estrutura simbólica, e são esses elementos que servem para analisar os eventos. E é por isso, justamente, que ele não apresenta a questão através de uma história linear na estrutura deste capítulo. De fato, vivemos em uma sociedade entorpecida. Não há como escapar desta conclusão. Os órgãos governamentais, as agências governamentais, as diversas portarias, a burocracia, enfim, a tentativa de controlar não só aquilo que as pessoas esperam do Estado, isto é, pelo menos a segurança pública, se tornou uma verdadeira obsessão do Estado no mundo pós-moderno. Olavo identifica com precisão que isto não é algo que surge do nada no século XX, mas, na verdade, como falei na apresentação da aula, começou há muito tempo atrás e é uma batalha, digamos, noética e não só política. Mas, para quem pensou um pouquinho, já notou que essas duas figuras são reconciliáveis. Como seria possível conciliar, digamos assim, a visão de um mundo místico, ainda que de um misticismo deturpado, com um burocrata materialista? É aí que surge o problema da falsa reconciliação, que analisaremos agora em um sentido mais filosófico, simbólico e antropológico. Na filosofia hindu, aprendemos que o mundo é organizado segundo polos ou princípios contrários, da mesma forma que vemos no livro cabalístico Sefer Yetzirah. Ação e renúncia, desejo e desapego, dharma e adharma, não os reconciliam no mesmo plano em que estão na polaridade. Somente quando o praticante eleva a percepção ao nível do Atman, que é a essência eterna, é que as polaridades encontram uma verdadeira síntese. Do contrário, o praticante permanece preso à superfície,
confundindo a ilusão de controle com a verdadeira integração. A alquimia também ensina essa lição. Metais incompatíveis não produzem ouro sem o chamado fogo purificador. Isto percebemos na própria alquimia laboratorial, quando notamos que para retirar o espírito de uma planta, a sua essência, é necessário levá-la ao fogo com algum agente que faça dissolução. É preciso transmutar a matéria. Ela não se combina sozinha. O I Ching também nos lembra que o mundo opera em ciclos e padrões de mudança. O conflito, quando não transcendido, se repete, gerando instabilidade. Segundo a sabedoria ancestral chinesa, é preciso reconhecer um movimento superior, a dinâmica que guia as forças contrárias, para, assim, ser capaz de transformar o choque em harmonia real. A falsa reconciliação do yogi comissário é apenas uma tentativa de unir a espiritualidade com a revolução social no mesmo nível de realidade, sem transcender a contradição. Não há síntese possível enquanto não surge um aparato que eleve as polaridades. Isso é muito claro. Os opostos não se resolvem no mesmo plano em que se chocam. O Vedanta e o Sankhya, duas escolas filosóficas da Índia, ensinam que a mente humana é vista como uma estrutura complexa, composta de diferentes níveis de consciência. A Buddhi, o intelecto superior, responsável pelo discernimento. Há também Manas, a mente discursiva e reativa, e o Ahankara, que é o falso ego, a sensação de eu que constrói identidades e defesas. O yogi comissário, descrito por Olavo, não opera a partir de Buddhi, a consciência. Ele não é guiado pelo discernimento, nem pela busca de uma consciência clara. Ele age a partir de um Manas anestesiado, uma mente que tenta silenciar os conflitos reais através de técnicas de pacificação psíquica. É assim, por exemplo, que as falsas práticas modernas transformam as ciências e práticas orientais em mera manipulação psíquica. Isto é, os conceitos da filosofia indiana são transformados em meras técnicas para acalmar o praticante apenas no momento ali da prática, sem fornecer um entendimento mais preciso, concreto e correto da realidade. Por exemplo, o Zazen, no budismo japonês, não é uma prática para você alcançar uma falsa paz interior. Também não é uma forma de vencer a ansiedade e também as banalidades do dia a dia. Na verdade, o Zazen é parte de todo um sistema que envolve a compreensão do mundo ao redor, da realidade objetiva, da realidade subjetiva, e o que é, por exemplo, estar consciente. Se você separa a própria noção da consciência, o que é consciência no Zen budismo, o Zazen não leva a lugar nenhum. O Zazen, neste caso, não passa de um joguinho de videogame. É o que a filosofia indiana chama de falsa percepção. Por exemplo, Shanti é o estado de paz verdadeira. Já a Mithya Shanti é a falsa paz que não resolve o conflito interior. Também temos o conceito de Laya, que é a dissolução entorpecente, oposta ao Samadhi. Samadhi, que é a integração lúcida, a iluminação. Laya seria, portanto, ficar apenas anestesiado, digamos assim, e ainda em um estado de ignorância, pensando que isso é a verdadeira integração. E é claro, como tudo que é falso, estas noções acabam se desmanchando. O que temos na prática moderna não é moksha, a libertação, mas apenas um entorpecimento psicológico. Olavo chama isso de sono depressivo auto-hipnótico e descreve exatamente tudo aquilo que os textos dos grandes yogis tanto condenaram. Uma fuga do conflito kármico, uma tentativa de escapar da realidade do conflito interno e das consequências de nossas ações. As tradições orientais também falam da diferença entre integrar os opostos de forma consciente e silenciá-los de forma artificial. O verdadeiro samadhi, por exemplo, exige a Buddha, a consciência desperta, exige entender o mundo e seus conflitos para assim transcendê-lo.
Tudo que não cumpre isso é apenas a falsa paz, é apenas entorpecer a consciência. E por mais que pareça espiritual, é profundamente enganoso. A alquimia de Olavo de Carvalho. Quem é estudioso da alquimia sabe muito bem. A alquimia não se limita à análise que faz apenas uma relação dos estágios humanos com os metais e com as transformações da química. Na verdade, a alquimia também possui crítica social e integra o psíquico individual junto das questões sociais. Quando você observa, por exemplo, gravuras alquímicas, o que você nota? Notamos aqui planos nos quais a sociedade é representada distante dos processos alquímicos, ou ainda figuras de poder como rei, rainha e animais são relacionados com os estados humanos. É então que a alquimia pode nos fornecer excelentes ferramentas para analisar aquilo que Olavo coloca neste capítulo. Por exemplo, a falsa figura do yogi comissário é uma consequência de um processo histórico que um alquimista capta muito bem. Os textos alquímicos medievais, por exemplo, nos alertam com frequência quanto aos sopradores de carvão, aos inimigos da arte, aqueles que pegam a clareza das parábolas alquímicas e transformam em uma grande confusão, tanto para si como para os outros. O yogi que Olavo denuncia enquanto a invasão de técnicas orientais dentro da Revolução Cultural, que ocorre no Ocidente a partir da década de 1960, é facilmente compreendido pelo alquimista como uma consequência de um contato, digamos, tipicamente ideológico com as ciências orientais. O contato entre Oriente e Ocidente sempre ocorreu, sempre foi natural. Os gregos atribuíam a origem de seus ensinamentos ao Egito, assim como os romanos tanto levaram seus deuses para a Síria, como levaram alguns deuses da Síria para Roma. Entretanto, foi um movimento orientalista que surgiu no final do século XIX e foi ativo no começo do século XX, que lançou uma grande confusão, junto também de movimentos pseudo-esotéricos ocidentais. Foi ali que, motivados por ideologias até racialistas, que alguns orientalistas tentaram relacionar uma suposta origem comum entre europeus e os antigos arianos da Índia, denominando de indo-europeus. A hipótese da invasão indo-ariana na formação da sabedoria da Índia já foi refutada pela arqueologia, pela história e até pela genética. Mas, ali no final do século XIX e até meados do século XX, era muito ativa e dominante. Alguns tradutores, filólogos e acadêmicos do movimento orientalista tentaram traçar uma espécie de sabedoria comum que era partilhada por esses invasores indo-europeus no território indiano e o antigo paganismo europeu e até o cristianismo formado na Europa. Junto disso, movimentos pseudo-esotéricos europeus, como a teosofia da Madame Blavatsky, o esoterismo francês de Papy e também de outros autores esotéricos europeus como Crowley e Franz Bardon, fizeram com que Kabbalah, filosofia indiana, filosofia chinesa e budismo se tornassem meras técnicas que, para eles, até mesmo os orientais não conheciam de forma efetiva como técnicas. Esta descontextualização das escolas orientais, das práticas orientais e das filosofias orientais, dentro de uma noesis, de um modo de pensar do europeu moderno, que vivia o final dos grandes impérios e o início do Estado-nação, fez criar este yogi, que alquimicamente é uma bizarrice, é uma quimera, quando tenta fazer uma união com o comissário. Quem estuda as filosofias orientais sabe muito bem que algumas coisas vendidas no Ocidente moderno, como o yoga de academia, como o zazen isolado da filosofia budista, como o feng shui
e outras técnicas chinesas, quando colocados de uma forma de mercado ou de uma prática isolada que cabe muito bem nos modos da sociedade moderna, são, na verdade, apenas falsificações grotescas. São aquilo que Olavo chamou de uma espécie de anestesia psíquica. Na cultura pop, notamos muito disso. Por exemplo, até fenômenos típicos da sociedade ocidental que ultrapassam um pouco a nossa noção de materialismo, como a ufologia, como a mecânica quântica, logo são transformados em discursos até supersticiosos, como, por exemplo, esperança na revelação de existência de vida fora da Terra, de contato de inteligências fora da Terra com a humanidade, ou até mesmo da mecânica quântica, como uma forma de transformar nossos pensamentos em ação de uma forma completamente absurda, mágica e até animista, supersticiosa. O alquimista entende isso como a relação entre Leviatã e Behemoth. Na alquimia, o Leviatã é um princípio fluido e volátil, é o princípio psíquico-social, aquilo que move as massas, as emoções coletivas, os impulsos do mundo interior e exterior. Ele é um enxofre, energia ativa, a força que agita o homem enquanto ser social. Behemoth já é mais pesado, é denso, determinista e representa o princípio material cósmico. Ele é o sal, a matéria, o peso da realidade, os limites e as estruturas que dão forma ao mundo. Olavo descreve este drama justamente assim: uma oscilação constante entre esses dois polos, que, no caso, não recebem o terceiro princípio que a alquimia trabalha, o Mercúrio. O Mercúrio é o intelecto espiritual, o eixo vertical, a mediação transcendente que permite unir o céu e a terra, espírito e matéria, ação e limite. Justamente porque o Mercúrio é o metal fluido em temperatura ambiente. Quando esses dois princípios agem sem a mediação do Mercúrio, isto é, o enxofre e o sal, há apenas o choque entre o coletivo, a agitação do princípio ativo, com o peso da matéria. Este é um problema que os regimes totalitários do século XX tentaram, e agora no século XXI, alguns deles tentam resolver. Como, por exemplo, a Coreia do Norte, um regime totalitário comunista que tenta se sustentar através da ideologia do Juche, que busca uma espécie de falso Mercúrio na própria raiz do pensamento folclórico e metafísico coreano, este elemento que possa fundamentar e garantir, digamos, uma falsa paz para o sustento do regime. E conforme veremos ainda nesta aula, é por esta razão que a modernidade que se apresentou com a ideia de progresso através do materialismo e da ciência quase que entra em colapso e precisou recorrer ao yogi, ao falso yogi, isto é, a ideias supostamente espirituais para sustentar o seu andamento. Mas o desmonte desta fraude pode vir também das próprias ciências orientais, que aqui, unidas à alquimia, nos desenham um quadro um tanto melhor. A filosofia indiana, assim como a própria alquimia ocidental, afirma que estamos presos, enquanto ignorantes, a duas realidades materiais: o tempo, que é Kala, e o Sansara, que é o ciclo da própria natureza. Estes dois princípios são, digamos, manifestados em algo que é chamado na filosofia indiana de Prakriti, que é, no caso, o próprio princípio da agitação da manifestação. Prakriti é regida por três modos de natureza material: Sattva, que é o modo superior da luz; Rajas, que é da paixão; e Tamas, que é da escuridão. E quando a consciência em relação ao eterno, Brahman, desaparece do horizonte humano, resta apenas uma luta entre estas três forças da natureza material, uma batalha constante dentro do campo condicionado. E é óbvio que o resultado disso
É sempre a vitória daquilo que é mais pesado, mais inercial, o tamas, o modo da escuridão. É o princípio da inércia, do peso que impede o movimento criativo. É a vitória, aqui um tanto que temporária, de Behemoth, o tamas cósmico que esmaga a psique humana, mostrando que, na falta da consciência individual, as forças naturais e temporais dominam a própria vida e a própria ideia de manifestação. É aqui que podemos olhar para a própria ciência. Os sistemas instáveis tendem a colapsar para os estados mais prováveis, que são muitas vezes os mais pesados, os mais densos em energia ou informação, caso não ocorra a intervenção de um observador que articule possibilidades. Assim como o Behemoth domina a psique sem o eixo transcendente, o colapso da função de onda segue padrões que, por si só, não garantem harmonia, apenas a prevalência do mais provável, do mais inercial. Também, na própria observação do universo, encontramos este paralelo. Estrelas e galáxias evoluem sob forças gravitacionais que puxam a matéria mais densa para o centro, enquanto regiões menos densas se expandem ou evaporam no vazio. O universo, no caminho da pura entropia, segue-se apenas o domínio da densidade, do peso que suprime e do caos que cresce onde a luz do centro não penetra. De forma análoga, podemos dizer que a psique humana, a sociedade, o cosmos obedecem ao mesmo padrão estrutural. Sem uma ideia de um observador transcendente, sem Mercúrio ou Brahman, o mais pesado sempre prevalece, e qualquer tentativa de harmonia puramente horizontal, sem elevação metafísica ou intelectual, é apenas alternância destrutiva, seja na mente, na política ou no universo físico. E Olavo observa algo muito curioso. A própria ideologia cientificista, principalmente depois de Newton, partiu de um princípio triunfalista e determinista. Havia ambição na ciência pós-newtoniana que tudo seria descoberto pelo mero cálculo, isto é, o cálculo seria capaz de determinar o futuro e de determinar até aquilo que não conhecíamos do passado. Quando Planck, por exemplo, ainda no colégio, disse a seu professor que gostaria de estudar física para descobrir coisas, seu professor de física riu e disse que aquilo seria inútil, pois tudo que era para ser descoberto pela física já tinha sido revelado. A física pós-newtoniana estabeleceu a ideia de que a matemática, a física, as leis mecânicas seriam capazes de revelar todos os mistérios. E claro que isso se comprovou como uma grande bobagem. Esta ciência prometeica newtoniana foi desmontada em diversos aspectos, não totalmente, mas de fato vários de seus pontos foram refutados através das contemplações de Einstein, por exemplo. E é claro que na modernidade isso acabou colapsando, e aquela postura prometeica, triunfalista, acabou perdendo espaço, inclusive, para ideologias que possuem uma atitude totalmente passiva em relação à natureza, como as ideologias ecologistas. E aqui a verdadeira filosofia oriental, o I Ching, nos ensina que essas duas posturas são apenas manifestações de yin e yang desequilibrados. Isto é, no sentido da alquimia, temos um grande desequilíbrio alquímico. O yang, que é o calor, o fogo, a exuberância, deseja impor-se sobre o mundo. Aqui, fora de seu local transformador, ele atua como Rádias, o ego humano, no modo da paixão, que contrasta com o excesso de yin, que é a submissão tamásica. Temos novamente o confronto de forças primordiais que, segundo a alquimia, em desequilíbrio, atuam apenas para a formação da destruição. Zhuangzi nos revela uma lição muito importante sobre isso e que nos ajuda a entender a própria alquimia ocidental. Ele diz que o verdadeiro sábio não é aquele que aceita ou resiste, mas que se movimenta com os fluxos da realidade, como a água que contorna obstáculos sem perder sua essência.
O palhaço obediente, que segundo Orangzi é aquele que se curva diante da natureza, ou da ciência enquanto ideologia com uma ética resignada, não é um sábio, é apenas uma caricatura e, portanto, é completamente desprovido de compreensão da realidade. Ele critica o mito da segurança, pois aquele que se baseia na ideia de que o homem é capaz, através unicamente de seu peso inercial, criar uma segurança sem perceber o mundo, é apenas uma marionete na mão das mudanças constantes e que não percebe que cada situação exige um movimento dinâmico e consciente. Isto é, Olavo consegue perceber a falsa alquimia do processo da sociedade moderna e, como mencionei, não é um processo que nasce da noite para o dia, é uma espécie de renascimento do falso estupor epicurista, que é a tentativa em ignorar o intelecto agente, o Mercúrio, o papel da consciência individual no processo de agir segundo a natureza, que é o que o I Ching e Zhuangzi tentam nos explicar. Façamos o seguinte exercício. Imagine que Comte ou Hegel viajaram a um passado muito distante, a Índia antiga, a China de Laozi ou de Confúcio. E ali Comte anuncia que o tempo linear é uma espécie de Deus absoluto que carrega a resolução de todos os conflitos da humanidade através de um progresso linear. E assim ele propõe uma nova religião, um culto aos grandes homens do passado, a celebração do progresso histórico e o tempo, o senhor absoluto. Obviamente, ele seria taxado de doido varrido, pois Ramanuja, um grande filósofo da Índia antiga, nos ensina algo essencial. O tempo não é absoluto. Ele não é a causa última. Kala, na sua interpretação, é apenas um efeito, uma manifestação dentro do universo condicionado. Olavo observa que essa divinização do tempo é uma forma de loucura, um erro fundamental. Ramanuja concorda nesse ponto. Ele nos ensina: o tempo não é causa última. É, como mencionei, um efeito dentro de um universo condicionado. É o que a própria ciência moderna confirma. Einstein demonstrou que o tempo é relativo, depende do espaço e do movimento. Ele nunca é absoluto, ele não é o senhor das coisas. Assim, o tempo é incapaz de ditar sozinho a história, ditar a consciência. Ele se curva diante da gravidade e se dobra com a velocidade. O tempo é apenas um instrumento condicionado. Ele não dita nada. Ele não dita nem a própria, digamos, realidade espacial. Ele também é incapaz de ditar a consciência humana. A ideia de Comte e de Hegel de que há um processo histórico redentor que existe ou no próprio tempo ou na própria história é uma grande ilusão. Os antigos não rejeitariam isso por ignorância ou por religiosidade, mas por uma questão lógica, racional. Quando Comte transforma o tempo em divindade, ele faz aquilo que Ramanuja chama de sansarização do absoluto. Ele toma o que é relativo, passageiro, condicionado e finge que é a realidade suprema. O resultado, inevitavelmente, é a distorção da consciência e o erro de toda política ou religião fundada nesse princípio. E um grande fenômeno da humanidade, pelo menos nos últimos 3 séculos, é a tentativa de resolver tudo pela engenharia social ou pelas técnicas de manipulação psíquicas. Ao tentar divinizar tanto Behemoth como Leviatã, a sociedade apenas tenta transformar aquilo que é temporal, aquilo que é denso, no próprio princípio que seria capaz de solucionar os problemas surgidos entre esses dois polos, entre essas duas figuras. Os alquimistas denunciavam esses dois polos como os sopradores de carvão, que já mencionei aqui na aula, aqueles que tentavam solucionar os problemas através de ideias e transformações coletivas, como foi Gamistos Platon,
ou aqueles que tentavam solucionar através de soluções mágicas, rituais e de magia negra, como John Dee e Edward Kelly. É assim que o yogi comissário não passa de um reflexo psicológico de uma sociedade que esqueceu qualquer ideia de equilíbrio, esqueceu que a síntese só é possível quando o humano é capaz de reconhecer um princípio transcendente. Olavo demonstra como Hegel e a Revolução Francesa não são filosofias abstratas, não são meras questões de ordem jurídica, são, na verdade, uma religião ritualizada. O culto ao ser supremo de Robespierre não era apenas metáfora. Ali funcionava uma liturgia de Estado, com o seu próprio calendário sagrado, procissões, festas sagradas, com seu próprio sacerdócio e catecismo. Por exemplo, a Revolução Francesa substituiu o calendário dos santos pela celebração das profissões. O dia do artesão, o dia do artista, o dia de tal profissional, do agricultor e assim por diante. Enquanto os santos, por exemplo, ainda que você não acredite neles, representam pessoas e estados humanos que ultrapassaram os dramas de Behemoth e Leviatã. A profissão não representa nada. Eu não sou, por exemplo, um professor, eu estou como professor, assim como você não é um advogado, não é um médico, apenas está como advogado, está como médico. O senhor Gurdjieff explicou que essa falsa identificação é uma das raízes de todos os problemas psicológicos e físicos do homem moderno. Essa ritualização das falsas identidades é o que gerou movimentos nacionalistas, movimentos que tentaram fornecer a identificação de um mero papel concedido por um burocrata, por um órgão, um burocrata, de que aquilo é uma identidade real. Isto é, eu sou brasileiro e ser brasileiro é assim, eu sou alemão e ser alemão é desta forma. É o que podemos chamar atualmente de síndrome de Gabriela, de Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, etc. Agora podemos evocar aquilo que disse Plotino. Plotino dizia que a alma humana, quando afastada do uno, busca se ocupar de objetos inferiores e transitórios, e assim cria para si um culto de sombras. A ideia espiritual, o mercúrio, a imaginação e o raciocínio não servem mais como pontos para a ascensão, mas para desviar o homem a formas externas, vazias e a rituais inúteis. Portanto, temos aqui, segundo a análise de Olavo e de Plotino, uma verdadeira idolatria. Não é, como a modernidade anunciou, a substituição das superstições do passado, da crença em deuses e da ideia mitológica pela razão, pela ciência. Temos uma nova divindade, a divindade que é a representação através de símbolos e cerimônias estatais que confundem a consciência e aprendem no mundo fenomênico. O ser supremo. A filosofia indiana coloca uma tríade muito importante para entender esta idolatria moderna, que podemos separar aqui em Brahman, Ishvara e Prakrati. Ishvara, o Senhor, princípio inteligente e inconsciente. Prakrati, que é o domínio das formas e funções. Acima dos dois, Brahman, o absoluto, além de qualquer predicação. Já o ser supremo de Comte, de Hegel e da Revolução não é Ishvara e nem Brahman, é só um conceito funcional, abstrato, moralizador, uma forma de organizar condutas externas. O Vedanta aponta este erro como Ishvara Kalpana, que é o Deus imaginado, produto da mente e não da consciência. E também chama de Upasana sem gnana, o culto sem conhecimento, um ritual que não busca retornar à fonte, mas apenas organizar padrões humanos ilusórios. Por exemplo, deveres da sociedade moderna, do Estado moderno, como odiar aqueles que são chamados de tiranos, punir os inimigos da pátria e traidores, servir a república, são apenas elementos externos, políticos, não são internos. É o próprio Karma Yoga, o modo de agir na ação,
ausente de qualquer transcendência. É uma ação que não se alinha com a consciência individual, é apenas a reprodução de padrões do yogi comissário. É aquilo que Plotino chama de prender a alma na ilusão das formas, é algo que cria apenas ordem aparente. A liturgia revolucionária funciona assim, é um espelho de obediência, é um movimento que ocorre exclusivamente no tempo, naquilo que é dominado e que, portanto, é incapaz de revelar a consciência individual. É algo para organizar a sociedade, mas é incapaz de unir o ser à sua consciência. Em um sentido mais profundo, tudo é religião e tudo é rito. Observamos isso na sociedade moderna e, justamente por isso, a própria cultura, conforme já mencionei, está permeada por elementos, digamos, imateriais ou por ideias que podemos chamar de fantasiosas, como, por exemplo, Stalin e seu comitê foram capazes de controlar a mente de uma nação tão vasta e populosa como a Rússia, como os nazistas levaram os alemães a um transe racional de destruição e autodestruição. Isso pode ser explicado pelo próprio processo revolucionário. Quando ritos sociais, ritos de Behemoth e Leviatã, fabricam artificialmente um sentido de sacralidade. Os desfiles, as flores, a exibição de armas, a própria estátua da liberdade puxada por bois, tudo isso é um teatro simbólico sem eixo vertical. Não passa de imaginação ritual sem correspondência ontológica. É a forma sem espírito, a matéria sem mercúrio. E o resultado disso é evidente: uma idolatria da forma, uma divinização da pseudo-transcendência, a prisão da psique na própria aparência do sagrado. Alberto Magno nos ensinou de uma forma muito clara quando tratou da ciência. Ele dizia que toda ação humana, seja ela religiosa ou material e científica, deve ser orientada pelo intelecto iluminado, pela participação na ordem natural e divina. Sem essa orientação, os ritos, as fórmulas, as ações, os sistemas políticos tornam-se apenas uma casca oca, formas sem vida. Ele diz: o fim da ação humana é o conhecimento do princípio, a união do agente com aquilo que dá sentido à ação. Repetir as coisas mecanicamente, ainda que sofisticada, não gera virtude, não gera conhecimento real, não gera transformação. Comte pensava de forma oposta. Ele tentou substituir esta ideia por um processo histórico, uma religião do progresso, dos homens e do tempo linear. É o que ocorre no raciocínio de Comte. Se para Alberto Magno a verdadeira sabedoria, o verdadeiro ato de conhecer, exige três níveis: a prática, o conhecimento e a contemplação real, para Comte a prática não precisa de compreensão e também o seu rito é vazio de metafísico. O resultado inevitável é um colapso psíquico, a degeneração formalizada e a burocratização da loucura. É assim que funciona o calendário cívico do mundo revolucionário, do mundo de Comte e de Hegel. É um tempo administrativo que governa a vida política e social, o que Olavo denuncia como a cristalização do tempo artificial, um tempo que aprisiona no lugar de fluir. É o que os taoístas chamam de Dao. O Dao não é a vitória de um princípio sobre o outro, ou de dominar um dos princípios, ou de dominar os dois unicamente através de um processo que já nasce preso, que no caso é o tempo. A verdadeira vitória é compreender o fluxo e compreender de maneira consciente, que só o indivíduo é capaz de compreender, que existe através do Dao. E se você está gostando desta aula, procure o nosso Instagram, que está aqui na tela, Prof. Daher, e envie uma mensagem para saber mais sobre cursos de alquimia, arte, cultura, filosofia, política e religiões. Ali eu ensino a verdadeira forma de compreender tanto a ciência material, a ciência moderna, aquilo que é chamado de ciência moderna, como também os nossos aspectos, digamos, mais humanos, a nossa estrutura de imaginário,
a influência das coisas externas em nossa formação, em nossa vida. São cursos de longas horas de duração, cursos também mais curtos, há material para todo tipo de gosto e de tempo disponível. O que Olavo demonstra como um grande erro do calendário cívico, esta prisão que o calendário cívico coloca, foi denunciado também pelo taoísmo. No taoísmo, o tempo não é uma flecha unidirecional que corre do passado ao futuro. Ele é um ciclo, fluxo, uma respiração cósmica. Cada momento possui seu ritmo próprio, sua significação própria, e toda tentativa de aprisioná-lo em cronogramas administrativos impede que o ser humano se alinhe com o Tao. A alquimia taoísta ensina que o tempo é uma obra cairológica, momentos críticos, portais, instantes que se prestam à transformação interior. Ele é reversível, flexível, ritmado com os movimentos do céu e da terra. As festas, os ritos e os ciclos naturais no taoísmo não são artifícios para enganar o ser humano. Na verdade, são lembretes de que a vida verdadeira se dá em consonância com o fluxo do Tao, não em oposição a ele. O tempo em fila da produtividade, da rotina, é o que faz o homem perder a capacidade da sua percepção consciente das formas. É assim que o homem fica preso ao superficial, ao imediato, ao mecânico. O eixo interno, que é a harmonização entre yin e yang, a percepção do Tao, torna-se inacessível. Cada esforço se transforma em resistência, cada ação se torna peso e cada conquista se desvia da naturalidade. E aqui a própria, digamos, realidade física do tempo, Olavo, Ramanuja e o taoísmo concordam que o tempo serve para ser medido e acompanhado, e não, digamos assim, possuído ou transformado em um palco para um processo absoluto. Ersatz, o substituto, a falsificação. É aqui que Olavo apresenta o termo de Ersatz, aquilo que os alemães denominam de falsificação, de substituto, simulacro, pois a modernidade não eliminou a necessidade da religião, do espiritual e do transcendente. Apenas fez uma substituição, um simulacro com uma forma empobrecida. Próclo chamava isso de inversão do princípio superior. A causa primeira é substituída pelo efeito secundário, a realidade inteligível pelo fantasma sensível. O indivíduo passa a viver exclusivamente em um tempo socioeconômico, percebido como coerção física, fruto de decisões humanas e elevado à condição de lei universal. É a própria negação da hierarquia do ser em direção à consciência, que trata o temporal como eterno, o contingente como necessário e o simbólico como real. Esta substituição cria um mundo onde o artificial parece real e o real parece sonho. As formas externas do rito sobrevivem, mas o eixo conector da consciência desaparece. O homem fica alienado, não pela ignorância de si mesmo, mas por se afastar do princípio que dá consistência à realidade. Olavo utiliza a imagem do homem que sai de férias e vai para a praia curtir ali a sua folga e depois volta à rotina do cartão de ponto, do seu emprego, da sua vida rotineira, fazendo com que aqueles momentos das férias pareçam um sonho. É curioso como o Chentai japonês trabalha com este mesmo conceito. No Chentai japonês, isso é interpretado através dos conceitos de Keshin, Jiju e Shikshin. Keshin seria a inseparabilidade do corpo e da mente, a experiência humana que nunca é apenas física e nem é apenas mental, é uma união dinâmica. As férias, enquanto sonho, revelam algo fora da rotina, um corpo-mente que perde contato com padrões condicionados que governam a vida social e laboral. Jiju é a liberdade ou espontaneidade verdadeira. É o estado de realização em que o ser não está preso pelos condicionamentos. E assim, Jiju é o equivalente à capacidade de operar livremente dentro da lei do Dharma. Quando o homem retorna ao relógio de ponto e sente que voltou à realidade, isso indica que ele ainda não alcançou a liberdade.
ele continua subjugado aos ciclos condicionados do samsara, que é chamado de Sangai pelo budismo Tiantai. Shikshin, que é o mundo das formas e percepções, revela a ilusão das experiências isoladas. As férias, percebidas como sonho, mostram que o mundo condicionado, o Keshki, que é o mundo das formas externas, os rituais sociais, os horários, os calendários, é transitório, é mudjo, impermanente, enquanto o homem continua a perceber como real apenas aquilo que faz reforçar a sua rotina e as identificações de seu ego. Na verdade, a solução não é fugir da rotina, nem simular liberdade, é interagir Shikshin e Keshin através de uma prática chamada de Shikan, é uma meditação que combina shamatha, calma, e vipassana, que é o acesso consciente, para que a mente perceba a impermanência das formas, mas também descubra a essência da realidade, o Ronzon, o não condicionado, a natureza búdica latente. É assim, por exemplo, que é chamado hoje em dia de estado de flow, as diversões, os joguinhos, os passatempos, as técnicas orientais vendidas como soluções rápidas e fáceis para os nossos dramas, funcionam apenas como parte deste condicionamento social. Isto é, não revelam nenhuma liberdade, apenas expõem e escondem ao mesmo tempo a ilusão da realidade condicionada. A razão disso é a própria sacralização do politizado, do rito social, da noção de pátria, pois aqui o rito deixa de ser Shikan, a meditação contemplativa, e é convertido em mera técnica de controle. O homem, neste estado, é incapaz de se relacionar com a sua consciência. Ele apenas opera com símbolos que reforçam hierarquias, normas e agendas sociais. No sentido budista, isso é apenas uma devoção sem conhecimento real, é apenas uma inversão da realidade, é uma forma que existe, mas que é incapaz de reconhecer Nyorai, a verdade última. O calendário cívico, a Revolução e Conte aparecem como manifestações de uma mesma tendência. A tentativa de substituir uma consciência central, individual e de natureza búdica por um movimento histórico absoluto que faz uma transposição do absoluto para relativo e faz com que o fluxo do condicionado seja percebido indevidamente como a própria realidade. E assim que podemos compreender nesta primeira aula a captura, se podemos chamar assim, da consciência humana pelo processo histórico, pelo jogo político e pela estrutura da propaganda. Quando percebemos que atualmente técnicas como a PNL, como técnicas do próprio mercado publicitário atuam segundo estes princípios para gerar dinheiro, engajamento, fidelização, notamos que, na verdade, este mundo que se diz tão livre está muito longe de um progresso e realmente isso não tem nada de progresso. E continue acompanhando o canal, pois em relação a este tema, continuarei postando aqui aulas gratuitas. Um grande abraço, até a próxima aula.